Olá, vou apresentar um trabalho para o segundo ano do curso de Sistema de Informação, disciplina Redes de Computadores, trabalho sobre redes celulares, redes móveis. Meu nome é Nathan Raposo e vamos lá! Assistindo esse vídeo, você conhecerá os diferentes tipos de redes móveis, suas evoluções através do tempo, saberá as diferenças entre as principais tecnologias de redes, por exemplo, 2G, 3G e 4G, e o funcionamento de cada uma. Vamos falar um pouco sobre MSC. Primeiramente, temos que saber o que é o Mobile Switch Center, ou MSC. Ele é um servidor primário para lidar com conexões GSM e é também responsável por encaminhar ligações e mensagens de texto, além de outros serviços como conferências e fax. A definição de MSC é a peça central de um subsistema de comunicação de rede. No entanto, ele também realiza uma série de outras funções, incluindo o faturamento de serviços, bem como interface com outras redes. Celulares podem se conectar a essas estações de base, seja entre dois celulares ou entre um telefone celular e um telefone fixo. A Tectopedia explica que o MSC, ao detectar um dispositivo móvel está se aproximando da borda de seu celular, o MSC então verifica a lista de células adjacentes e seus correspondentes, e facilita a transferência para o melhor uso do ESC. Como os telefones móveis se movem, que é importante para o MSC para determinar a localização de cada telefone, para facilitar a eficácia de comunicação de encaminhamento entre eles. Para essa tarefa, o MSC trabalha com um grande banco de dados conhecido como Registro Local de Residência, HLR, que armazena a localização e outras informações relevantes para cada telefone celular. Para o MSC, acessar esse banco de dados é usado uma grande quantidade de recursos de rede, mas a maioria das operadoras utilizam registro de localidade visitante, que são bancos de dados relativamente pequenos, que são integrados com a MSC. Vamos falar um pouco sobre células nas redes móveis. O que é uma célula? Uma rede móvel é formada por um conjunto de células que cobrem uma determinada área geográfica. As células têm formato de um hexágono, como mostra essa imagem que está passando para vocês aí agora. E o seu tamanho varia de acordo com a zona onde a mesma se encontra. Cada célula dessa, na teoria, deveria ser composta por pelo menos uma torre de transmissão de dados. É a estação base transceptor, que é a sigla BTS. Mas hoje a maioria das empresas posiciona essas BTS em pontos de interseção de 3 células, de modo que uma única antena direcionada pode atender as 3 células. Eles estão resumindo as antenas, colocando menos antenas e mais células para cada antena. Essas BTS são responsáveis pelo envio e pelo recebimento dos dados dos celulares localizados naquela célula, e são elas que fazem a ligação entre celulares de diferentes células. A tecnologia 2G começou a ser implantada na década de 1990 e essa tecnologia até hoje é utilizada em várias partes do mundo. Ela utiliza principalmente a técnica GSM e está estabelecido como principal recurso de conversação, por oferecer todas as ferramentas necessárias para as operadoras. Para a internet móvel, no entanto, já está bastante defasado, porém é a rede ainda mais usada no país. Encontramos uma informação muito interessante, que diz que, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o país encerrou o ano de 2013 com 159 milhões e 700 mil telefones celulares com tecnologia 2G. Isso seria em torno de um celular com rede 2G para cada 2 pessoas. E com a troca da tecnologia 1G para 2G, os celulares passaram de analógico para digital. E junto com a tecnologia digital veio uma
maior eficiência espectral, melhor qualidade de voz e a comunicação de dados criptografados, que seria a internet e mensagens enviadas pelos celulares. Conforme citado, a tecnologia 2G possui algumas técnicas que este serviço funcione, são elas: técnica GSM, Sistema Global para Comunicações, é uma tecnologia móvel e o padrão mais popular para telefones celulares do mundo. Técnica CDMA, acesso múltiplo por divisão de código, é um método de acesso a canais em sistemas de comunicação. E por último, técnica DMA, acesso múltiplo por divisão de tempo, utiliza uma banda estreita para a transmissão, operando nas faixas de 800 MHz e 900 MHz. A partir de agora, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essas técnicas. TDMA, acesso múltiplo por divisão de tempo. Essa tecnologia digital operava em duas frequências, 800 e 1900 MHz. Utilizando a banda estreita, o sinal de voz era convertido para digital e comprimido, assim ocupando menos espaço, permitindo um número 3 vezes maiores que o antigo AMPS. O sistema TDMA foi muito utilizado na década de 80. GSM, Sistema Global de Comunicação Móveis, funciona de maneira bem parecida ao TDMA, inclusive de frequência próxima, 900 e 1800 MHz. O que mudou foi o uso da criptografia para tornar as ligações mais seguras, e também essa tecnologia introduziu os famosos cartões SIM, que armazenam as informações do telefone e do usuário. CDMA, acesso múltiplo por divisão de código. Diferente do TDMA e do GSM, o CDMA funciona em banda larga. Depois de transformar o sinal de voz em digital, o SDMA divide as informações em vários pacotes e o distribui por toda a banda disponível. Como cada chamada recebe um código único, muitas chamadas podem trafegar por toda a banda. Ao mesmo tempo, a única semelhança com o TDMA são as faixas de frequências, que são entre 800 e 1900 MHz. Antes de chegarmos ao 3G, passamos por uma fase intermediária nessa evolução, o 2,5G. Pois é, antes a telefonia celular permitia apenas a comunicação por voz, mas como todos nós sabemos, hoje a telefonia móvel também possibilita a troca de mensagens de textos e acesso à internet. Essas possibilidades viraram realidade a partir dos padrões 2G, porém começaram a atrair usuários de maneira ampla com a chegada das tecnologias 2,5G. Outros sistemas de comunicação surgiram nesse intervalo. A primeira tecnologia foi a GPRS, que levou às taxas de transferência de dados nas redes GSM existentes. Ela permite o transporte de dados por pacotes, oferecendo uma taxa de transferência de dados que, na teoria, poderia ultrapassar dos 170 kbps, kilobytes por segundo, mas normalmente não chega aos 80 kbps. O foco do GPRS é a transferência de dados, a conexão com a internet graças à sua compatibilidade com o protocolo IP. Também com base na tecnologia GSM surgiu mais uma evolução, cuja sigla é EDGE, ou Transferência de Dados Melhorada para a evolução do GSM. As características são muito similares às especificações do GPRS, inclusive na utilização de múltiplos slots nas conexões, mas a velocidade máxima teórica da tecnologia subiu para 473 kbps. Há quem considere a tecnologia EDGE como parte da categoria 3G, mas oficialmente o padrão não é reconhecido como tal, no máximo um 2,75G. Redes 3G. O padrão 3G é a terceira geração de padrões e tecnologias de telefonia móvel, substituindo o 2G.
É baseado na família de normas da União Internacional de Telecomunicações, UIT. A característica mais importante da tecnologia móvel 3G é suportar um número maior de clientes de voz e dados, especialmente em áreas urbanas. Além de maiores taxas de dados, há um custo incremental menor que na 2G. Na teoria, a tecnologia 3G permite até 7 Mbps de velocidade, algo satisfatório para padrões de dados no mundo atual. Mas na prática, por causa dos diferentes graus de conversação e robustez das redes das diversas operadoras, a velocidade da banda larga móvel varia entre 400 kbps a 4 Mbps. O modelo 3G é predominante no Brasil, embora outros já estejam entre nós. Redes 4G. Atualmente, o padrão LTE existente nas redes 4G do Brasil trabalha em frequência de 2,5 GHz, aproximadamente, algo que acaba dificultando o sinal passar por barreiras como concreto. Isso seria diferente caso a Anatel licitasse o padrão de 700 MHz para as redes 4G, o que deve acontecer somente no fim de 2016, devido a canais analógicos ainda utilizarem essa frequência. A grande mudança das atuais redes 3G para a rede 4G é que as antenas utilizadas para a transmissão da nova tecnologia suportam até 6 vezes mais dispositivos. Em contrapartida, tais antenas cobrem uma área menor, exigindo que mais antenas sejam instaladas. E no padrão 3G, as torres comunicam-se entre si somente por ondas de rádio. Com a nova tecnologia, os dados chegarão até as torres por cabos de fibra ótica, o que possibilitará um aumento de 4 a 100 vezes na velocidade e serão repassados aos dispositivos conectados ainda por frequências diferentes para uplink e downlink, envio e recebimento de dados. Uma pesquisa recentemente feita pela OpenSignal mostra que o 4G da Claro no Brasil é o mais rápido do mundo e o Brasil segue em terceiro na posição geral de velocidades. Na mesma pesquisa, o Brasil se encontra nas últimas posições no quesito qualidade. Isso mostra que o 4G ainda é muito ruim e é só rápido, devido a ser muito pouco os dispositivos conectados à rede 4G. Atualmente são cerca de 1 a 2 milhões de dispositivos, número 100 vezes menor se comparado com os Estados Unidos e Canadá. Assim termina nosso trabalho. Obrigado a todos.